Fala aí, pessoal, tudo bom? Prazer aqui estar com vocês nesse momento. Vamos lá, mais uma aula desse projeto Geoflix, né? Sem áudio, sem vídeo, só com o áudio aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa explanação. Galerinha do oitavo ano, é para vocês aqui esse conteúdo, certo? Onde nós vamos começar falando de quem? Da América Central, certo? Conteúdo que já foi trabalhado em sala, que já debatemos, que já conversamos um pouquinho, certo? Conversamos bastante, diga-se de passagem, mas vamos lá reforçando as informações que foram trabalhadas em sala de aula de forma presencial. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os aspectos físicos do continente centro-americano, ok? Ou seja, é uma região constituída por duas porções, tá certo? Uma porção continental, ao qual eu denomino ali um istmo de terra, é uma porção, uma fina camada, né, de continente, que está ligando a América do Sul à América do Norte, ou vice-versa, certo? Então, essa fina camada, eu vou denominá-la de istmo de terra, tranquilaço? Automaticamente vai ter uma outra composição, que será uma composição constituída por ilhas, certo? Que é a porção insular. Então, para você guardar bem as informações, a porção continental que liga a América do Norte e a América do Sul, né? A porção continental da América Central, ela é formada por um istmo de terra. Já as ilhas do Caribe, por exemplo, certo? Essas são denominadas como a região, né, insular, certo? Onde também podem surgir nos livros ou nos comentários aí grandes Antilhas ou pequenas Antilhas. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos abordar com relação à América Central. Outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, né, são os oceanos que vão banhar, no caso, na porção oeste, né, o Oceano Pacífico. Já na porção leste, nós vamos ter o Mar do Caribe, o Mar das Antilhas ou até mesmo o Oceano Atlântico, tá certo? Mas por questões mais específicas, nós denominamos como Mar do Caribe, certo? Ou Mar das Grandes Antilhas, ou Mar das Pequenas Antilhas, né, se for se aprofundar um pouco mais. Tranquilaço? Dando sequência, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos físicos do continente centro-americano. Quando me refiro aqui aos aspectos físicos, eu estou me referindo ao quê? Ao relevo, ao clima, a hidrografia, a vegetação, a estrutura de solo, beleza? E aqui eu quero trabalhar com vocês a questão da estrutura de relevo, tá bom? Na região da América Central, próximo ao litoral, nós vamos encontrar as planícies, certo? Planícies litorâneas. Na medida em que nós vamos nos direcionamos ao interior do continente, certo? Vamos observar a existência de relevos mais elevados, como a presença de alguns planaltos, algumas regiões montanhosas, tá certo? Devido ao atrito, né, ao choque, ao contato entre as placas tectônicas, podemos observar a existência de vulcões, como esse que aparece para vocês aí, certo? Então, o continente centro-americano, ele vai ter essa estrutura de relevo, áreas mais baixas próximas ao litoral e áreas um pouco mais elevadas no interior dos continentes, certo? No interior do continente, certo? Seja na porção continental, seja também na porção insular, nas ilhas. Tranquilaço? Outro ponto que chama a atenção lá na América Central é a questão dos tornados, né, dos furacões que eles vão atingir em cheio, geralmente, os Estados Unidos, mas eles vão originar-se, né, vão se formar ali na região da América Central, por uma questão específica, né? Nós vamos ter ali águas rasas no Mar do Caribe, certo? Essas águas rasas tendem a absorver, né, uma temperatura maior, ou seja, tendem a ficar um pouco mais quentes, ou seja, as temperaturas um pouco mais elevadas, devido às condições climáticas, as massas de ar que atuam na região, né? Ali as massas de ar quente, as massas de ar frio, principalmente as massas de ar quente que vão estar circulando naquela região, certo? Elas vão criar, vão encontrar naquela área, né, na região do Mar do Caribe, é, uma estrutura perfeita para que possamos ter a formação dos tornados, tá certo? E geralmente eles vão em direção ao norte, certo? Vão em direção aos Estados Unidos. Na viagem que eles vão fazendo, eles podem atingir algumas ilhas da América Central, certo? Mas vão atingir em cheio ali a costa leste norte-americana, né? A porção mais ao sul da costa leste norte-americana. Tranquilaço?
Então, isso é motivado devido às condições climáticas da região, certo? Por ser uma área de clima um pouco mais elevado, né? Clima tropical, certo? E ali nós vamos ter movimentos das massas de ar atrelado ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico, ali no Mar do Caribe, cria-se uma estrutura perfeita para a formação desses tornados. Tranquilaço? Claro, tudo isso vai estar atrelado ao movimento realizado, né, pelos ventos, né, pelas massas de ar. Tranquilo? Então, prevalece aí um clima quente na região da América Central. Show de bola? Indo adiante, a gente vai. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Indo adiante, apertei sem querer o botão, a gente vai falar um pouquinho sobre a hidrografia, né? Ou seja, os rios lá na América Central, certo? Serão rios curtos, levando em consideração que eu tenho um território curto, né? Eu tenho uma área territorial pequena, automaticamente os rios tendem a ser rios curtos, tranquilo? Já a vegetação vai ser uma vegetação adaptada a esse clima mais quente, né? Um clima tropical, seja um tropical litorâneo, seja um tropical mais continental, possa ser, né? Que tenhamos ali a presença de algumas formações de vegetação de transição, como os campos, né? A vegetação mais baixa, a arbustiva também, uma vegetação herbácea, mas vai prevalecer lá uma vegetação adaptada ao clima quente, certo? Ao clima tradicional da região. Tranquilaço? De forma bem prática e objetiva aqui, né, eu tentei passar para vocês essa questão dos aspectos físicos do continente centro-americano, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Onde eu vou abordar a questão dos aspectos geopolíticos, como também humanos do continente centro-americano, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até mais.